A gente fala agora sobre saúde. A China vai exigir teste de varíola dos macacos a viajantes que chegam do exterior. As autoridades de saúde locais vão exigir testes, especialmente aqueles cujo histórico de viagens inclua países com casos dessa doença nos 21 dias anteriores à entrada no país asiático. Para falarmos sobre isso, está conosco agora aqui no Jornal da Manhã a médica infectologista da Unicamp e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, doutora Raquel Stuck. Obrigado mais uma vez, doutora, pela atenção, por estar com a gente aqui nessa manhã de domingo na Jovem Pan. Bem-vinda. Olá, bom dia Vitor, bom dia Cláudia, bom dia a todos que nos acompanham, é um prazer. Doutora, qual a avaliação da senhora sobre essas medidas? Elas são necessárias nesse momento? Parece uma medida bem drástica, né? A exigência de teste negativo para a varíola dos macacos, uma medida parecida com aquela que foi adotada em praticamente todo o mundo durante a pandemia da Covid-19, no momento mais grave da pandemia, né? Afinal de contas, ainda estamos vivendo essa pandemia. Mas qual a avaliação da senhora? O momento atual requer medidas como essa, doutora? Olha, Vitor, é uma medida muito questionável, porque as doenças, até se a gente fizer essa comparação com a Covid, elas são muito diferentes e o modo de diagnóstico também é muito diferente, né? A Covid é uma doença com uma transmissão inicial respiratória. Então, você achar o vírus, né, a gente já sabe com o antígeno, com a PCR, a gente já tem tudo isso muito bem padronizado. A transmissão respiratória, né, da varíola dos macacos, da monkeypox, ela não é tão importante, pode acontecer, mas não é tão importante, exige um contato íntimo e prolongado para ser respiratória, a transmissão é muito mais pele com pele e o diagnóstico a gente faz particularmente através dos exames das lesões. Então, eu vejo com uma grande dificuldade operacional, né, realizar outros tipos de testes para essa exigência agora na China. Doutora Raquel, e por que a gente está vendo vários surtos simultâneos da doença em vários países diferentes? Porque é uma doença que as pessoas, principalmente, né, os mais jovens, vamos dizer, né, os abaixo de 40 anos, com certeza não tem nenhuma proteção. A gente não sabe quanto de proteção se mantém daquela vacina antiga de varíola que as pessoas aí com 50 anos tomaram, né, quase que no mundo todo. Então, nós temos uma doença que se transmite fácil, né, para pessoas que não têm nenhuma proteção ou não foram vacinadas, né, contra a varíola do macaco, né, porque aqui a gente não fazia, né, fora da África, em nenhuma situação, só em laboratório, na verdade, mas nós temos uma doença que se transmite muito fácil quando você tem a lesão. E a grande dificuldade, Cláudia, é que a lesão pode parecer uma espinha, né, no rosto, um pelo encravado que aparece, por exemplo, na virilha, isso pode ser monkeypox. E se a pessoa que está com essa lesão não estiver atenta e tiver um contato íntimo com uma outra pessoa, onde haja contato de pele com pele, pode haver a transmissão. E esses contatos têm sido muito frequentes e, por isso, esse número grande de casos. A senhora imagina que seria necessário, então, doutora, já que a senhora falou, inclusive, sobre a vacinação, felizmente é uma doença contra a qual existe vacina, né? A senhora imagina que, nesse momento, diante desse aumento de casos que estamos vendo no mundo inteiro, novas campanhas de vacinação devam ser feitas pelas autoridades? Até na sexta-feira, a OMS chegou a emitir um alerta para a Europa, pediu atenção dos governos europeus, pediu que sejam adotadas medidas mais drásticas para tentar conter os casos. Que medidas seriam essas? Uma delas pode vir a ser uma nova campanha em massa de vacinação, doutora? Pode ser, sim, uma nova campanha de vacinação, Vitor, mas eu imagino que, num primeiro momento, o grupo, assim como fizemos com a Covid, daí sim talvez valha o exemplo, nós devemos ter até pela quantitativo de vacinas disponíveis ou passíveis de fabricação em curto intervalo de tempo, grupos prioritários. E os Estados Unidos, por exemplo, já começou essa vacinação, né, oferecendo a vacina para as pessoas que têm hoje um maior risco, né, de adquirir, que são os homens que fazem sexo com homem. Então, este seria, no momento, o grupo prioritário, claro, além das pessoas que trabalham no laboratório, né, manipulando para fazer diagnóstico do vírus, os profissionais da saúde que tiveram contato com o paciente, né, com a doença e que não estavam devidamente, né, paramentados, né, com as roupas ou com as luvas, máscaras e tal que são exigidos. Então, oferecer para essas pessoas. Eu acho que possivelmente, né, com um avanço tão rápido, né, do número de casos, esses grupos mereçam sim, né, ser vacinados.
Doutora Raquel, a gente já está falando há algum tempo aqui da varíola do macaco, muita gente sabe, mas tem outras pessoas que ainda não conhecem realmente como se espalha esse vírus, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, como ocorre essa transmissão, como é possível se prevenir contra essa doença. Então, né, Cláudia, é importante até as pessoas verem aqui vocês, né, o que está sendo mostrado, aparece uma bolinha, né? Aqui é um caso que a gente vê, os casos da África, né, quando está mostrando, porque a gente percebe até que é a criança, que são numerosas lesões. O que nós temos visto são pessoas com um número pequeno de lesões, às vezes uma única lesão, por exemplo, na região genital ou na boca, que parece uma afta, porque dói, né, ou uma espinha, um pelo encravado. Então, e a transmissão se dá através do contato desta lesão com a pele ou com a mucosa. Então, se tiver na boca, né, através do beijo, por exemplo, pode passar. Então, através de contato com a ferida, contato com a roupa que a pessoa usou, que está com a lesão, compartilhando a mesma toalha, a mesma roupa de cama. Essa é a principal forma de transmissão. Então, quem está com algum tipo de lesão deve evitar ter um contato próximo, íntimo, com outras pessoas, até que o diagnóstico seja feito, e não compartilhar a roupa de uso comum, lençol e toalha também. E aí, como é que funciona o diagnóstico, doutora? Queria que a senhora explicasse para a gente. Tem algum teste mais ou menos parecido com aquele que a gente usa para o diagnóstico do coronavírus, já que a gente está fazendo vários paralelos aqui com a Covid? Tem teste para detectar a varíola dos macacos? E depois, como é que é o tratamento? Como é que os médicos tratam os pacientes diagnosticados? O exame para diagnóstico é através da feridinha. Então, a gente colhe material, o líquido dessa ferida, mesmo porque ela é uma bolha que depois faz uma casquinha e depois cicatriza. Até que a casquinha caia, a pessoa está transmitindo. Então, eu posso fazer o diagnóstico quando tem a bolha, com aquele líquido que está dentro da bolha, posso fazer diagnóstico quando está com a casquinha também, né? E a gente faz um exame que as pessoas já meio estão familiarizadas com o termo, de biologia molecular, uma PCR, para identificar o vírus neste material. Então, essa é a forma do diagnóstico. Então, precisa de um atendimento presencial para isso, né? O tratamento é, na verdade, só para as formas mais graves, que felizmente são muito raras. Então, as formas mais graves podem acontecer em gestantes, em crianças, em pacientes imunossuprimidos, em idosos, que seria um número muito grande de lesões, ou essas lesões acometendo também essas bolhas, né? Acometendo os órgãos internos, vamos dizer assim, pulmão, cérebro, e daí existe uma medicação no mundo, nós não temos ainda aqui no Brasil essa medicação disponível, mas é uma medicação que já existe, então teria só o trâmite legal para que a gente pudesse ter contato. Não temos nesse surto atual nenhum óbito ainda, né, relacionado à varíola dos macacos, então está cometendo mais pessoas jovens e saudáveis, sem complicações, com uma evolução muito boa. Doutora Raquel, por que, de repente, assim, tantas notícias sobre o surgimento dessa doença? Isso sempre aconteceu, só que não tinha um destaque ou alguma outra explicação para isso? Não, na verdade, nós já tivemos... É uma doença que acontece muito na África e, mais uma vez, a gente aprende como a gente não valoriza o que acontece na África, não é? Foi assim com a Ômicron, quando ela surgiu, e agora com a varíola dos macacos, que é uma doença que acontece lá numa proporção muito preocupante e nós aqui nunca demos muita atenção. Agora, né, a partir de maio, os casos começaram a ser mais numerosos e relacionados a um número muito grande de pessoas que se expuseram num ambiente ali de festas, de alguns dias de festas, com contato muito próximo, muito íntimo entre as pessoas. E essas pessoas de diversos países depois voltaram para suas cidades de origem e a transmissão daí prosseguiu. Então, por isso é que tomou destaque desta forma, Cláudia. Muito bem, agradecemos então a sua entrevista aqui nesta manhã de sábado, doutora Raquel Stucci, médica infectologista. Manhã de domingo, né, Cláudia? De domingo, já. Me desculpe. A semana passa rápido mesmo, né? É isso aí. Era domingo bom que sábado, ia gostar também. Obrigada, doutora Raquel. Um prazer tê-la aqui com a gente nesse domingo, viu? Um prazer também, um ótimo domingo a todos. Obrigado.